O Manhã Total sempre traz conversas e reflexões importantes na sua manhã, correto? E eu vou trazer uma pergunta aqui que talvez você se faça também, aí junto com seus amigos, com seus familiares, seus colegas de trabalho. A pergunta é a seguinte: por que o racismo ainda persiste no mundo? Na última semana nós tivemos um caso aqui em Uberlândia e que nós ficamos estarrecidos. Um adolescente de 12 anos foi vítima de ofensas na escola. Esse vídeo que você está acompanhando, ele circulou pelas redes sociais. E aí o que aconteceu, para você que não acompanhou? Uma estudante pinta o braço desse jovem e diz, abre aspas, preto com mancha preta, fecha aspas. E aí ela perguntou ainda para esse estudante, o que você sente? O que você sente? Hoje haverá uma reunião na escola para decidir quais medidas serão tomadas. E nós convidamos duas pessoas, dois profissionais para estarem conosco aqui para discutir isso e você também participa conosco. Eu recebo a advogada Andréia Moraes da Silva com a gente também e o psicólogo, o Ricardo Joel, que está aqui com a gente. Tá? O Joel Ricardo que está aqui com a gente. Muito bem, obrigada, viu, por terem vindo nessa segunda-feira e por tratar de um assunto que é, infelizmente, uma realidade não só no Brasil, eu amplio para o mundo, e que nos deixa entristecidos e, assim, lamentando profundamente esse tipo de comportamento. Vocês acompanharam esse caso. Na avaliação de vocês, o que significa isso? No meu ponto de vista, o fato ocorrido, o racismo ocorrido no interior da escola, ele é um reflexo da sociedade. Eu acredito que as crianças não nascem racistas, elas se tornam racistas. Isso não quer dizer que seja pelo ambiente familiar que elas convivem, mas pode ser também pelo meio social. E se sentem confortáveis em cometer o racismo lúdico, que é o racismo recreativo, na escola, onde algumas atitudes são permissivas. E esse fato, ele só se tornou público e tomou a repercussão que tomou porque foi parar nas mídias, né? Mas o racismo no interior da escola, ele é corriqueiro. A Comissão da Promoção da Igualdade Racial da OAB, esse ano a gente já atendeu alguns casos de racismo no interior da escola. Então eu acredito que as crianças não nascem racistas, os adolescentes não, eles se tornam racistas e se sentem confortáveis nesse ambiente. E você, Joel? Em alguns momentos é preciso a gente perceber bem que algumas fases, né, na idade da criança, elas têm brincadeiras e comportamentos que precisam ser melhor observados. E piadas, né? Chega um momento que as crianças têm a comparação. Às vezes uma fala que ela é muito magra, outra é muito gordinha. Não é, gente? Às vezes a menina fala que ela queria ter o cabelo cacheado, a outra fala que queria ter o cabelo liso. Então, é preciso ter uma percepção ampla a respeito do que realmente está sendo falado naquele momento e orientar essas crianças, que nós somos diferentes, mas que cada um tem o seu valor e sua beleza pessoal. Quando a gente olha um caso como esse, é muito comum, né, quando isso vai para a mídia, que é bom para que isso seja orientado de forma correta. Porém, as pessoas às vezes fazem um julgamento e separam aqueles que foram a vítima e aquele que foi o agressor. Quando, na verdade, é uma oportunidade de trabalhar as duas pessoas, aquela que foi a vítima e aquela que foi a agressora. Não podemos separar, como se um fosse o que passou pela situação e deve ser acolhido. Os dois precisam ser acolhidos para que isso possa servir como um crescimento para todos nós. Isso, eu acho interessante isso que o Ricardo trouxe, né? Porque isso pode ajudar até no trabalho de conscientização, de aproximação dessa sociedade que infelizmente ainda conjuga esse tipo de verbo, que é o discriminar, André? Sim, e por que esse fato ocorre com tanta tranquilidade? Nós temos leis, que é a Lei 10.639, onde a implementação do estudo, né, das afro-brasileiros nas escolas, história da África. Eu acredito que essas pautas da nossa cultura, da nossa ancestralidade, ela não deva ser discutida apenas no 15 de maio, no 13 de maio, ou 20 de novembro. Isso. Eu acredito que esse tipo de racismo, o desconhecimento, a ignorância é que levam essas atitudes. Se houvesse cotidianamente discussão desses assuntos dentro de sala de aula, essas pautas, essa menina
com certeza não teria essa atitude. Porque não existe você brincar quando você machuca a outra pessoa, né? Uhum. Se uma está saindo dolorida, não é uma brincadeira. Então, eu acredito que a implementação, a aplicabilidade da lei nos ambientes escolares, eu acho que seria uma arma importante para minimizar esse tipo de ocorrência. Você falou da ignorância e da falta de informação, e eu vou conversar já com a Andréa sobre essa questão da lei, o que diz a lei, porque a gente precisa saber, né, Andréa? E agora, isso que ela trouxe, assim, e você também muito bem, essa questão dos dois ali, uma situação entre dois jovens, né? Isso, as marcas são para sempre, porque ficam marcas nela, que toma consciência, de repente, do ato, me corrija se eu estiver errada, e dele, que ficou ali, sabe, sem reação, né, Ricardo? Eu costumo dizer que nós somos um pouquinho, né, daquilo que nós já fomos, e a gente vai engrossando o caldo. Então, aquilo que são as nossas experiências, as nossas vivências, vão fazendo com que a gente tome atitudes futuras. Então, o agressor, ele cada vez, se ele não for orientado, se ele não for direcionado a valorizar as pessoas, os diferentes, ele vai criando proporções maiores. Se ele só chega numa posição amanhã de liderança, ele vai tratar as pessoas assim também. Por outro lado, aquele que foi ferido, se ele não for acompanhado de forma correta, provavelmente ele vai criar armas de defesas. Mas muitos vão criar essas armas de defesas e, consequentemente, vão ferir outros futuramente. Isso pode atrapalhar ele numa relação futura, pode atrapalhar ele na profissionalização, às vezes a pessoa se sentir menor e muitas crianças com potencial muito grande vão ser limitadas por essas coisas que ouviram. E o que diz a lei? Então, falou da aplicabilidade da lei, né? Da lei. Gente, aqui a gente tem pão de queijo, tem bolo, o que vocês aceitam? Eu vou servir vocês com todo carinho. Olha. A aplicabilidade da lei seria isso, o estudo da cultura. Por favor, fica à vontade. Afro-brasileira na escola, nas escolas. E isso, assim, não trabalhado só, como eu falei, em 13 de maio ou em 20 de novembro. Trabalhar isso cotidianamente na escola para que as crianças não negras, ou até as negras mesmo, tenham mais conhecimento da nossa história, respeitar a nossa ancestralidade, entendeu? Conhecer as nossas raízes. Porque muito se fala das pautas apenas nessas datas. O importante é trazer isso para o nosso cotidiano, em todas as escolas. Mas, no meu ponto de vista, as duas crianças são vítimas, porque as crianças, o adolescente, ele, como eu falei, ele não nasce racista, né? Ele se torna racista pelo ambiente. Pode ser familiar, pode ser o social que ele convive. E como eu coloquei antes, a escola é um ambiente que permite tudo, né? Como o Ricardo colocou, uma criança falar que a outra é gorda, que a outra é magra, que a outra é feia. A outra é baixinha. E isso machuca, né? E percebe-se claramente que o menino ficou constrangido naquela situação. Ficou. E assim, acho que ela não, a criança não teve a noção do dano que ela causou. E agora ela está sofrendo também pela repercussão que isso tomou. Ela está sendo julgada, a família está sendo julgada. Por isso é importante ter acolhimento dos dois lados. Né? E isso alimenta um sentimento nada bom, né? Que é a raiva. Isso. Raiva, mágoa, ressentimento. Nos dois casos é importante com que haja um acompanhamento para que as crianças também possam superar. Então, eu sou prova disso, ela é prova disso, de alguém que superou, porque em algum momento da vida nós passamos por isso. Até hoje. Às vezes eu estava brincando com ela ali que às vezes a gente está arrumado, né, no lugar, esses dias chegou uma criança, olhou para mim e falou, me dá um copo. E eu olhei para ele e pensei, um copo? Ele me achou com cara de garçom. Então isso acontece mesmo. Às vezes você está arrumadinho, alguém fala assim, até que você é um menino arrumadinho. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, os outros não são, mas você está. Então essa questão da superação, da afirmação, isso também vem da parte dos seus responsáveis. O pai, a mãe dizer, olha, você pode ser diferente do outro, mas cada um tem o seu valor. E cada um tem um lugar, um espaço a ser conquistado, independente da cor. Porque essa afirmação vai trazer para a criança também o quê?
a força de olhar e dizer, olha, independente do lugar onde eu nasci, da cor que eu sou uma pessoa especial porque eu entendo que eu nasci com a minha forma, com o meu jeito, é desse jeito que eu vou vencer. O Ricardo trouxe a experiência dele para você, André. Então, eu até comentei com ele antes da gente iniciar a entrevista. Eu sou filha de uma doméstica. Minha mãe tinha a 4ª série. E minha mãe sempre falou, a porta de abertura é o estudo, é a educação. E foi pela educação. Então, assim, oportunidades, a gente que corre atrás e luta para consegui-las. Eu sou advogada, no meu escritório eu não tenho secretária, então sou eu e meu sócio. Ele é branco, eu sou negro. Muitas das vezes, quando eu atendo a porta, a pessoa fala, eu queria falar com a doutora Andréia. Sinceramente, eu preciso trazer aqui, né, porque se eu não consigo entender esse tipo de, me perdoe, pensamento limitado. Não sei, sabe assim? Nós temos que ser conhecidos pelas nossas capacidades. Exatamente, exatamente. Então, não pela nossa cor. Se você for olhar antigamente, os currículos tinham que ter a foto, né? Sim. Então, você não via uma pessoa de cor trabalhando no banco. Meu pai foi superação disso, quando ele foi trabalhar. Eles falaram, o seu currículo é bom, mas a sua cor... E ele sobressaiu aos seus irmãos e ele aposentou no Banco Itaú. Mas isso, para ele, foi uma superação muito grande. A maioria das vezes, igual os seus irmãos, vão trabalhar na obra. A gente precisa ampliar, assim, sabe, a visão, melhorar o comportamento. Me desculpem aqui trazer isso, mas é porque eu fico indignada também, sabe? Deixa eu trazer aqui uma amiga nossa de Uberaba. Ela falou, minha filha, aos 5 anos, as coleguinhas do colégio falaram que o cabelo dela era feio. Na época, meu esposo chamou a atenção da escola e a coordenadora sugeriu que meu esposo a mudasse de sala. Foi uma escola particular. Isso, de acordo com tudo que vocês estão me trazendo, muda de sala, faz isso. Não vai resolver um problema que é tão grave, né? Simplesmente fugir não é a solução, porque amanhã ela vai estar numa empresa e ela não vai conseguir ficar mudando de empresa até que todos a aceitem. Então a criança, ela precisa ser o quê? Ela precisa da afirmação dos seus responsáveis e o outro, que às vezes é aquele que está agredindo com palavras e tudo, ele precisa ser acompanhado. Precisa trazer eles, agora, acima de tudo, fazer com que essa criança, trazer o entendimento, né? Que essa criança possa ver o seu valor e que ela aprenda a sobressair no meio das situações. Fugir do problema não resolve. Para fechar, André, a sua opinião também? A ausência, o que eu percebo socialmente, uma estrutura, não só de Brasil como de mundo, falta letramento racial. Então, assim, as pessoas desconhecem da cultura. Então, a ignorância nos leva ao racismo, à injúria racial, e que pode trazer consequências graves, como o Ricardo bem colocou, para o futuro, para o desenvolvimento dessas crianças, que 2 crianças de 12, 13 anos ainda estão na fase de desenvolvimento. Isso pode afetar, né? Lá na frente. Lá na frente. E a gente quer um futuro muito melhor. Deixa eu agradecer aqui aos meus convidados, a advogada Andréa Moraes da Silva, o psicólogo Ricardo Joel. Fiquem à vontade e acompanhem aqui para tomar um cafezinho comigo mais um pouquinho, viu?